A palavra Crestos, áudio, vídeo, shiur, áudio, vídeo, lição. Sejam todos otimamente bem-vindos. Bishem Yahushua Mem, em o nome de Yahushua Mem. Shalom lekulam, shalom a todos, shalom aleichem, a shalom seja convosco. Postem os seus comentários, deixem o seu like e, sobretudo, inscrevam-se em o nosso canal oficial aqui em YouTube. A palavra Crestos, shiur, estudo. A palavra Crestos existia muito antes de se ouvir falar em cristandade. Foi usada desde o século V a.C. por Heródoto, Esquilo e outros escritores gregos, tendo seu significado sido aplicado tanto a coisas como a pessoas. Assim, em Esquilo, Coro 901, lemos a respeito de Fitocresta, os oráculos concedidos por um deus pítio, léxico grego-inglês, através de uma pitonisa. Pitocrestos é o nominativo singular de um adjetivo derivado de rau ou rau, né? Eurípides, Ion, em 1218, os significados posteriores aplicados livremente a partir deste significado original são numerosos e variados. Os clássicos pagãos expressavam mais de uma ideia pelo verbo raomai, consultando um oráculo, pois ele também significa fadado, condenado por um oráculo, no sentido de se tornar uma vítima sacrificial submetida a seu decreto ou à palavra, uma vez que Cresterion não significa apenas lugar de um oráculo, mas também uma oferenda para ou pelo oráculo. 18. Crestes é aquele que expõe ou explica oráculos, um profeta em virtude. 19. Cresterius é aquele que pertence a ou está a serviço de um oráculo, um deus ou um mestre, abre e fecha aspas, né? Apesar dos esforços de Canonfarrar. 21. Tudo isto é evidência de que os termos Cristo e cristãos, originalmente grafados como Creste e Christians, ou Christianoi, 22, foram diretamente emprestados à terminologia dos templos dos pagãos e significam a mesma coisa. O Deus dos judeus foi agora substituído pelo oráculo e outros deuses, né? A designação genérica Crestos tornou-se um substantivo aplicado a uma personagem, um especial, e novos termos como Crestianoi e Crestodoulos, um seguidor ou servo de Crestos, foram cunhados a partir de um velho material. Isto nos é mostrado por Filon, judeu, um monoteísta, seguramente que já usa o mesmo termo para propósitos monoteístas, pois ele fala a respeito de Teocrestos, né? Deus declarado, abre e fecha aspas, né? Ou aquele que é declarado por Deus, e de logia, né? Teocresta, declarações comunicadas por Deus, né? Pode ser por Deus, só não é por Elohim. Então, vamos seguir.
O que vem provar que ele escreveu, só falando um pouco mais, né? Porque o que nós encontramos, né? Betorá, Betaná, Vebebrit, Hadashah, tá certo? É o termo Elohim, e não Deus. Baruch Hashem, isto é um fato, tá? Que significa poderoso, né? Elohim, poderoso ser, ou ser poderoso, ou ainda poderoso, né? Tendo El, a sua abreviação, que significa poderoso, né? Ohim, ser. Baruch Hashem, então continuando, né? Declarações comunicadas por Deus, né? E não Elohim, o que vem provar que ele escreveu numa época entre o primeiro século AC, né? Ou seja, antes de Cristo, antes do chamado Cristo, né? Na realidade, antes do Messias, e o primeiro AD, né? Após Deus, né? Ou após Elohim, que esteve aqui pessoalmente, em que nem cristãos, nem Christians eram ainda conhecidos por esses nomes, mas que ainda chamavam a si mesmos de nazarenos, né? Ou messiânicos. A notável diferença entre as duas palavras, né? Krau, né? Consultando ou obtendo a resposta de um deus ou oráculo, creu, sendo sua mais antiga forma iônica, e crio, esfregar, ungir, de onde a palavra Christos não impediu a adoção e cunhagem eclesiásticas a partir da expressão de Teocrestos, daquele outro termo Teocristos, ungido por Deus, né? Assim, a silenciosa substituição da letra E por I, por razões dogmáticas, foi executada de forma muito fácil, como agora vemos, né? O significado secular de Crestos percorre toda a literatura clássica grega, né? Desculpem. Paripazu, como aquele que lhe foi dado nos ministérios. A expressão de Demóstenes, Ocreste, 330, né, e 27, quer dizer simplesmente bom companheiro. Platão e Fedom, 264b, diz Crestos, ei, hot gay, ei, hot regay, ou ei, hot regei, és um excelente companheiro para pensar, mas na esotérica fraseologia dos tempos, Crestos, palavra que, como o particípio cresteis, é formada sobre a mesma regra e exprime o mesmo sentido do verbo kraomai. Consultar um Deus, né? Responde ao que chamaríamos de adepto, também um elevado relá, ou xelá, se escreve, né? Discípulo, né? É neste sentido que é usada por Eurípides, Ion, em 1320, por Esquilo, né? E C. Esta qualificação era aplicada àquele que o deus oráculo ou qualquer superior havia proclamado isto. Aquilo ou qualquer outra coisa pode-se citar um exemplo. As palavras Cresen, oikistera, usadas por Pindaro nas páginas 4 a 10, significam o oráculo proclamou colonizador. Neste caso, o gênio da linguagem grega permite que o homem, assim proclamado, seja chamado Crestos. Por esta razão, o termo foi aplicado a todo discípulo reconhecido por um mestre e também a todo bom homem, mas a língua grega propicia estranhas etimologias. A teologia cristã escolheu e decretou que o nome Christos deveria ser tomado
como derivado de crio, né? Criso, ungido com ungüentos, perfumados ou óleo. Mas esta palavra possui vários significados. É usada por Homero, aplicando-se certamente ao ato de esfregar o corpo com óleo após o banho. Ilíada 23 e 186 e também em Odisseia 4 e 252, como outros antigos escritores o fizeram. Entretanto, a palavra Christes significa de preferência conciliador, enquanto a palavra Crestes significa sacerdote e profeta, termo muitíssimo mais aplicável a Jesus que o de ungido, uma vez que, como Nork demonstra com base nos evangelhos, né, ele jamais foi ungido, seja como rei, seja como sacerdote. Em resumo, há um profundo mistério sobre todo este esquema que, como eu afirmo, apenas um completo conhecimento dos mistérios pagãos é capaz de desvelar. 24. Não é aquilo que os primeiros patriarcas da igreja, ou da chamada igreja, né, que tinham um objetivo a atingir, possam afirmar ou negar, que é o ponto importante, mas sim o que é atualmente a evidência do que seja o real significado dado aos dois termos Crestos e Cristos pelos antigos nas eras pré-cristãs, pois os últimos não tinham nenhum objetivo a alcançar e, portanto, nada a esconder ou desfigurar. E a evidência que apresentam é a mais segura das duas. Esta evidência pode ser adquirida primeiramente estudando seu significado dado a essas palavras pelos clássicos e então buscar seu correto significado na simbologia mística. Crestos, como já dissemos, é um termo aplicado em vários sentidos, qualifica tanto a deidade quanto o homem. É usado no primeiro sentido dos evangelhos, como Lucas 6,35, onde significa gentil e misericordioso. Crestos, estiam ep tous. Em 1 Pedro 2,3 está escrito: gentil é o Senhor. Crestos, o Cúrios, por outro lado, Clemente de Alexandria, a explica como significando apenas um bom homem, isto é, todos aqueles que acreditam em Crest, um bom homem. O são ambos e são chamados Christians, isso é, bons homens. Estromatas, Liv 2, a reticência de Clemente, cuja cristandade, como King verdadeiramente observa em seu Gnósticos, nada mais foi que um logro, a provisão congênita de seu platonismo original. É bastante natural. Ele era um iniciado, um neoplatonista antes de tornar-se cristão, e assim sendo, apesar de que tenha decaído muito em relação aos seus pontos de vista anteriores, não poderia exonerá-lo de seu voto de segredo e, como teósofo e gnóstico, alguém que sabia, Clemente deve ter sabido que Christos era o caminho, ao passo que Crestos era o viajante solitário em busca da meta final através daquela senda cuja meta era Christos, o glorificado Espírito da Verdade, com cuja reunião a alma, o Filho, torna-se um com o Pai, o Espírito. Que Paulo sabia disto é certo, pois suas próprias expressões o provam, pois o que significam as palavras paliam odino, ou acris, ou morphotei Christos, ou como aparecem nas traduções autorizadas: estou novamente em trabalho até que Cristo seja formado em vós, a não ser o significado esotérico que lhes atribuímos, isto é, até que encontreis o Christos dentro de vós mesmos, como vosso único caminho. Vide Gálatas 4, 19 e 20.
Assim, Jesus, seja de Nazaré ou de Lude, foi um Crestos, tão inegavelmente quanto jamais foi intitulado com o nome de Cristo durante sua vida e antes de sua última profissão, né? Foi intitulado com o nome de Cristo durante sua vida, né? E antes de sua última aprovação. Pode ser como pensa Huygens, né? Que suspeita que o primeiro nome de Jesus, né? Jesus, era talvez Crestos, né? O segundo Crestos e o terceiro Christos. A palavra Crestos ou Crestos, né? Crestos esteve em uso antes que o H, né? Maiúsculo, né? Existisse na língua, mas T. Taylor, ou T. Taylor, em sua resposta a P. Smith, na página 113, é citado dizendo: o elogioso epitel crest significa nada mais que um bom homem, né? Eu estou aqui dando uma referência, mas depois vamos dar a bibliografia para as pessoas entenderem e pesquisarem, ok? Vamos continuar. Aqui, novamente, muitos escritores antigos podem ser citados para testemunhar que Christos, ou melhor, Crestos, era juntamente com Crestos um adjetivo aplicado aos gentios antes da era cristã. Disse em Filopatris que ei turroi Crestos kai en etenesin. Isto é, se porventura houver Crestos, mesmos entre os gentios, etc. Tertuliano denuncia no 3º capítulo de sua apologia que a palavra cristianos é originária de interpretação astuciosa. 26, Dr. Jones, por outro lado, deixando de lado a informação corroborada por boas fontes de que Crestos era o nome dado a Cristo pelos gnósticos e mesmo por aqueles que nele não acreditavam. Assegura-nos que o nome verdadeiro deveria ser Christos, assim repetindo e retificando a fraude piedosa original dos primeiros padres, fraude essa que levaria à carnalização de todo o sistema cristão. 27, são referências que depois vamos expor na bibliografia, mas expondo-me a mostrar todo o significado real desses termos, contanto que esteja dentro dos limites de meus humildes poderes e conhecimento, Christos ou a condição de Cristo sempre foi sinônimo da condição mahátmica, isto é, a união do homem com o divino princípio nele. A união do homem com o divino princípio nele. Como diz Paulo em Efésios 3,17, Katoi kesai tom Christon, dia tes pisteos entais cardiais, humon, para que possais encontrar Cristos em seu homem interno através do conhecimento. E não através da fé, né, ou emuná, como foi traduzido, pois pistes significa conhecimento, como será mostrado posteriormente. Há ainda uma prova maior e mais convincente de que o nome Christos é pré-cristão. Esta prova pode ser encontrada na profecia de Sibila de Eritreia. Assim, nós lemos, Iesos Crestos tel ruius soter staurus. Lidos esotericamente, esta porção de substantivos separados e sem significado, que nenhum sentido possuem para o profano, contém uma profecia real, só que não referente a Jesus,
e um verso do catecismo místico do iniciado. A profecia refere-se à vinda do Espírito de verdade, Christos, a terra, após cujo advento, que uma vez mais nenhuma relação tem com Jesus, começará a idade de ouro. O verso refere-se à necessidade existente antes de ser alcançada aquela abençoada condição interna ou subjetiva, né, de teofânia e teopneustia, para se passar pela crucificação da carne ou matéria. Lidas esotericamente, as palavras Iesos Christos, Theohuios Soter Staurus, que literalmente significam Jesus Christus, Deus Filho Salvador Cruz, são ótimos elementos sobre os quais se construir uma profecia cristã, mas esses elementos são pagãos e não cristãos. Se me fosse pedido que explicasse o nome Essos Christos, a resposta seria: estude mitologia, as chamadas ficções dos antigos, e elas lhe darão a chave. Pondere sobre apóstolo, o Deus solar e o curador, e a alegoria sobre seu filho Jano ou Ion, um sacerdote em Delfos, através de quem os sacerdotes podiam alcançar os deuses imortais, e seu outro filho, Asclépio, chamado de Sóter ou Salvador. Eis aí um folheto de história esotérica escrita em fraseologia simbólica pelos velhos poetas gregos. A cidade de Crisa, 28 atualmente, Crisa, foi construída por Apolo em memória a Creusa, ou Creusa, né? Creusa com K ou C, né? A cidade de Crisa, 28, atualmente Crisa, foi construída por Apolo em memória de Creusa com K ou Creusa com C, filha do rei Erecteus e mãe de Jano ou Ion, ou ainda Leon, em memória do perigo de que Jano escapou. 29. Sabemos, depois, como falei na bibliografia, irão entender melhor estas referências. Sabemos que Jano, abandonado por sua mãe numa gruta para esconder a vergonha da virgem que dera à luz a um filho, foi encontrado por Hermes e trouxe a criança a Delfos. Alimentou-o perto do santuário e oráculo de seu pai, onde, sob o nome de Creses, Jano tornou-se primeiramente um Crestes, um sacerdote, profeta ou iniciado, e então quase um Cresterion, uma vítima sacrificial. 30. Pronto a ser envenenado por sua própria mãe, que não o conhecia e que em seu ciúme o confundiu devido à obscura insinuação do oráculo com o filho de seu marido. Ele a perseguiu até o altar com a intenção de matá-la. Quando ela foi salva pela pitonisa que divulgou, né, a ambos o segredo de seu relacionamento. Perseguiu até o altar com a intenção de matá-la, quando ela foi salva pela pitonisa que divulgou a ambos, né, o segredo de seu relacionamento. Em memória desta salvação, Creusa, a mãe, construiu a cidade de Crisa, ou Crisa, né? Crisa com C ou Crisa com K. Eis a alegoria que simboliza simplesmente as provas de inicialização ou as provas de iniciação, né? 31. Descobrindo então que Jano, o deus solar e filho de Apolo, o sol, significa o iniciador e o que abre a porta de luz ou sabedoria secreta dos mistérios, nasceu Crisa, esotericamente Cris, e que era um Crestos através de quem falava o Deus,
que ele era finalmente Ion, né? Pai dos ionianos. E dizem alguns, um aspecto de Asclépio, outro filho de Apolo, é fácil encontrar o fio de Ariadne neste labirinto de alegorias. Este não é o lugar, entretanto, de se promoverem debates sobre mitologia. É suficiente mostrar a relação existente entre os caracteres míticos de respeitável antiguidade e as fábulas mais recentes que marcaram o início de nossa era de civilização. Asclépio, Esculápio, né? Foi o médico divino, o curador, o salvador, Sóter, como era chamado, título esse também dado a Jano de Delfos e a Iaso, a filha de Asclépio, era a deusa da cura, sob cuja proteção estavam todos os candidatos à iniciação no templo de seu pai, no templo de seu pai. Não é no tempo não, tá? No templo de seu pai. Os noviços ou crestoi e eram chamados de filhos de Laso, vide em relação ao nome Pluto de Aristófanes, 701. Agora, se nos lembrarmos primeiramente que os nomes de Iesos, em suas diferentes formas, tais como Iasios, ou Iasios, né? Iasion, Jason, Iasos, eram muito comuns na Grécia antiga, especialmente entre os descendentes de Jácios, os Jacídeos, né? Ou de Jásios, os Jazídeos, ou ainda, repito, Jácios, né? Os Jacídeos, assim como também o número de filhos de Iaso, os Mistói e os futuros Epoptai, iniciados. Epoptai ou iniciados, né? Porque não deveriam as palavras enigmáticas do livro sibilino serem lidas à luz verdadeira, isto é, não tendo nenhuma relação com a profecia cristã. A doutrina secreta ensina que as duas primeiras palavras, Iesos, Christos, significavam apenas filho de Iaso, né? Ou um Crestos, né? Ou servo do Deus oracular. De fato, Iaso é no dialeto iônico, Ieso, e a expressão Iesos, em sua forma arcaica, Iesos significa simplesmente, né, o filho de Iaso, ou Ieso, né? Ou seja ainda, né, Iesos, né, significa também que seja o sol, né? O curador, isto é, no Iesos, Uios, nenhuma objeção certamente pode ser feita a essa interpretação ou ao nome ser escrito Ieso, ao invés de Iaso, uma vez que a primeira forma é ática e por isso incorreta, pois o nome é iônico. Ieso, do qual Iesos, filho de Ieso, né? Isto é, ou ainda filho do sol, né? Isto é, um genitivo e não nominativo. É iônico e não pode ser outra coisa se levantarmos em consideração a época do livro sibilino. Nem poderia Sibila de Eritreia, né? Nem poderia Sibila de Eritreia tê-lo escrito originalmente de outra forma, uma vez que Eritreia, onde residia, era uma cidade na Iônia, de Ion ou Jano, né? Do outro lado
do Chios, né? Ou Chios, né? Se escreve Chios, mas a pronúncia é Chios. E a outra, iônica, precedeu a forma ática, deixando de lado, neste caso, a significação mística de ora famosa sentença sibilina e dando-lhe apenas sua interpretação literal. Com base em tudo o que foi dito até aqui, as palavras misteriosas deveriam ser filho de Aso Crestos, né? O sacerdote ou servo do filho do deus Apolo, salvador da cruz, que não é a cruz de Tamuz, né? Observando também, porque a cruz comum ela tem aquela pontinha em cima, né? E a cruz que morreu nosso querido mestre Yahushua, né? Era em forma de T, né? Foi a cruz de Tamuz, como já falamos anterior, e também aquele mais de 1 milhão de judeus messiânicos e Yahudim Notzirim que foram mortos, né? Enterrados profanamente, Behar Sion, né? No Monte Sião. Eles foram mortos em cruzes em forma de X, tá? E aí jogavam óleo, né? E queimavam, né? Pregavam, amarravam, jogavam øre e queimavam, né? Mataram mais de 1 milhão de Yahudim Notzirinos judeus messiânicos, que foram chamados pertencentes a, abre e fecha aspas, igreja primitiva, que a bem da verdade foram judeus messiânicos, né? Com todo respeito também ao cristianismo, né, que foi perseguido, por exemplo, na Batalha dos Huguenotes, né, os cristãos protestantes evangélicos foram massacrados pelos cristãos católicos, né? Então foi terrível. Mas aqui se aplica, né, após o nosso querido mestre Yahushua, tá certo, ali não foi a igreja primitiva que pereceu, foram Yahudim Notzirim, né, judeus messiânicos, Baruch Hashem, Baruch Rabá, e foram enterrados profanamente. Por quê? Porque um Yahudi, né, Aleph Yahudi, um judeu, ele deve ser enterrado não, deve ser posto numa pedra, né, quando morto, e envolto em seu talit, né, não é no caixão, com flores, etc, etc. Por isso que foram enterrados profanamente, né? Behar Tzion, né? Em um Monte Sião. Baruch Hashem, mas continuando, tá certo? Filho de Iaso Crestos, o sacerdote, o servo do filho do deus Apolo, salvador da cruz, de carne ou matéria. Verdadeiramente a cristandade jamais poderá ter esperanças de ser compreendida até que todo traço de dogmatismo seja retirado dela e a letra morta sacrificada ao eterno Espírito da verdade, que é Horus, que é Krishna, né? Que é Buda, tanto quanto é o Christos gnóstico e o verdadeiro Cristo de Paulo. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Eu estou falando isso, não é que eu concorde com isso não, gente. Isso aqui é um estudo, tá bom? Todos já conhecem a minha posição, não é que sou Ani Yahudi Notziri, né? Eu sou judeu messiânico, tá certo? E o meu mestre, né? É o rei, né? Yahushua, tá certo? O nosso querido mestre Yahushua, este é o caminho, Baruch Hashem, este é o Derek. E nós somos conhecidos como povo do caminho, não é coincidentemente. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, tá bom? Então aqui está sendo o estudo, não é? E temos aqui a bibliografia, só que antes eu quero falar mais da palavra Crestos, né? Ou Christos, né? Ou vem a raiz é a palavra crista, né? Da crista do galo, né? A crista da galinha, a crista do galo. E até hoje tem, não é? A missa do galo, não é? Tem o símbolo, não é? Do XP, que é um X e um P, não é? Significando Expixtox, né?
que significa Christos, Cristo do cristianismo, a igreja crística, né? É também associado, né? Com a palavra cristal, né? Cristalina, né? Mas Cristo, né? Vem da raiz crista, a crista do galo. Até hoje, repito, tem a missa do galo, né? Em Réveillon, né? Natal e Ano Novo, certo? E tem o símbolo, né, do expi, né? Que é o Shiru, né? É o expixtos, né? De Cristos e cristianismo, né? Porque o que existiu após o nosso querido mestre Yahushua não foi o cristianismo, né? Tá certo? O que existiu, ou o que existiram foram os judeus messiânicos, Yahudim Notzerim, que mataram mais de 1 milhão, né? Porque Roma considerava, né, o judaísmo messiânico e a Yahudut Notzeri uma ameaça para Roma, né? E nós só pregávamos a Shalom, a espiritual, e não, mas aí eles pensaram que nós seríamos uma ameaça, não é? A Roma. Então, por isso, hoje é um milagre, tá certo? Temos aqui, por exemplo, eu, a senhora, minha esposa e muitos outros, né? Rabinos, né? Rabina, né? Judeus messiânicos, Yahudim Notzerim, né? É um verdadeiro milagre, né? Porque queimaram as nossas literaturas, né? Fomos perseguidos pelo nosso próprio povo, fomos perseguidos pelos islâmicos xiitas, né, que o nosso próprio povo entregava, né, ou entregava-nos, né, e nos matavam, né, desculpem, nos matavam, né, e até hoje nós somos verdadeiros alvos ambulantes, né, os pais da igreja, teve a Inquisição protestante, mas teve a Inquisição judaica, né? Feita pelos próprios chamados pais da chamada igreja, né? Onde foram mortos milhares, né, de judeus, dentre eles também judeus tradicionais e também judeus messiânicos. Então, os judeus tradicionais também sofreram bastante, mas nós mais ainda, que são com especialidade, falo dos judeus messiânicos, nós, judeus messiânicos, né? Somos até hoje verdadeiros alvos ambulantes do sistema do Hará, do sistema do mal, né? Do sistema religioso em geral, né? Do sistema besta 666, religioso em geral, né? Não é só religioso, não, é econômico ou financeiro, né? Ou ainda monetário, né? É o sistema político, o sistema da mídia, o sistema de telecomunicações, tá certo? O sistema de saúde, não é? Vou destacar aqui mais uma vez também bastante, o sistema de saúde, né? Onde tem uma entidade negativa, né? Chamada farmacopeia. Estudem, né? Etc, etc, ok? Mas aqui a gente vai sair do assunto, então vamos aqui à bibliografia, não é? Esse estudo aqui está sendo a palavra Crestos, né? Shiur, lição, bibliografia. Muito importante essa bibliografia. O nome do Eterno, de Shimon Haim, Igreja de Cristal. Olha aí como eu falei. Dicionário das Mitologias, livro ao lado, sobre Jesus ou Jesus, né? Jesus ou Jesus, ou ainda Jesus ou Jesus, na página 56. Orfeu Spalding, Cultrix Mac, Dictionary of Christian Lore and Legend, as terminações gregas sus, seus e sous. Uma montanha sagrada na Grécia, o deus do vinho e filho de Zeus. Dionísios 68, a divindade grega da saúde, né? Eusus. De acordo com a enciclopédia britânica, o nome Eusus, ou Jesus, resulta da combinação dos nomes de duas divindades míticas, Eu e Sus, né?
que é Zeus, né? Sus ou Zeus, ou ainda Deus ou Zeus, né? O Greek English lexicon de Liddell e Scott e o Greek English lexicon de Bauer. Jesus, na realidade, chamado Jehoshua e Essos, né? Ou Yehoshua ou desculpem, Jehoshua ou Joshua, né? Ou ainda Josué, né? Mas o nome, apesar de constar com as pontuações massoréticas Yehoshua ou Yehoshua, tá certo? Porque é outra técnica, né? De engolir o duplo R, né? Para esconder Hashem Gedol, Hashem Kedosh. Mas o nome lá, sem as pontuações, ou com as pontuações corretas, é Yahushua, porque o hebraico é bem direto, né? Não é Yahushua, eu acho até bonitinho, mas não é Yahushua, é Yahushua, porque o hebraico é bem direto, né? Yud, Yud, Rei, Vav, Shem, Aim, né? Ou Yud, Kemet, Keldor, Rei, Vav, Shurk, Shem, Kibbutz, Aim, Patar, ou ainda Yud, Kemet, Rei, Vav, Shurk, Shem, Kibbutz, Aim, Patar, sem as pontuações, Yud, Rei, Vav, Shem, Aim, ou pode ser ainda também Yud, Rei, Vav, Shem, Vav, Aim, seja com um Vav ou dois Vavs, tudo é Yahushua. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, porque corresponde ao nome teofórico de Yahweh. Para quem não sabe, né? Nome teofórico é um nome que deriva de outro nome, tá certo? Então, Yahushua é derivado de Yahweh e nenhum outro nome assim o é. Baruch Hashem, então, para um bom entendedor, poucas palavras bastam, né? Qualquer pingo de tinta é letra para um bom entendedor. Poucas palavras bastam, ou para um bom entendedor, né? Um pingo de tinta é letra. Então, Jesus, na realidade, se chama Jehoshua, né? Iesos grego. Iesos, latim, é uma adaptação do grego, possivelmente do nome da deusa da saúde, Ieso, ou Iasso, né? Books and Sean Waterburg, The Antique, tradução livre, Cristianismo, o sofisma secular, Susan Ramos e Simon Haim Agar Cohen, ou Simon Haim, né? Cohen, Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então, este aqui já estamos finalizando, não é? A palavra Christos, né? Ou a palavra Crestos, né? Shiur, lição. E aqui, mais uma nota, não é? Ruaden, Hadenim, Atase Hadenai, ó soberano de todos os soberanos, tu és o meu amo. Então aqui nós observamos também já uma outra conotação, que é a maldição do livro de Jeremias, né? 11:19, né? Yemá chamou o Zihô, Yeshua, seu nome será apagado, né? Ou apaguemos a memória do seu nome, né? Então, Yod Shem Vav Aim, rei, significa salvação, né? Yod Shem, ou Yod, né? Yod Sheval, rei, Vav Shuruk, Shem Kibbutz Aim Patar, né? Este é o nome correto, né? Yud Rei Vav Shem Aim, ou Yud Rei Vav Shem Aim, ou Yud
Yud Sheval Rei Vav Shurk Shem Kibbutz Aim Patar. Aí fica Yehoshua, ou Yehoshua comendo duplo R. Repito que isso aí é uma outra técnica para camuflar Hashem Gedol, o grande nome, Hashem Kedosh, o nome sagrado, né? E o nome correto, como já falamos, é Yud Rei Vav Shem Aim, né? Ou Yud Kemetz Gedol Rei Vav Shurk Shem Kibbutz Aim Patar, né? Yahushua, né? Yahushua é o seu nome. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, né? Então vamos aqui para complementar rapidamente, né? Em plena Torá Tanar, né? Em plena escritura hebraica, Sefer Irmeiah, o livro de Jeremias, 11, 18 e 19, né? A maldição, né? Ou aquele lá, a Sefer Irmeiah, a maldição do livro de Jeremias. Leamos: Iahu me fez saber, e eu o soube. Então me fizeste ver as suas ações, mas eu era como manso cordeiro que se leva à matança. Não sabia que era contra mim que maquinavam, dizendo: destruamos a árvore, Iahu, com seu fruto, Yahushua, e cortemo-lo da terra dos viventes, né? Ou seja, a Eretz Shatuchá, a Olam Shatuchá, ou Ve'adamá Shatuchá, né? A nossa querida terra plana, né? Seu nome será apagado, né? Yemá Shemô Usichô, né? Yeshua, que é um código extremamente negativo, né? Então aqui isso consta, né? Aquele lá, a Sefer Irmeiah, né? A maldição do livro de Jeremias, né? Em pleno Sefer Irmeiah, o livro de Jeremias, 11, 18 e 19. Baruch Hashem, Baruch Rabá, não diz o nome Yahu e Yahushua, mas nós sabemos que a árvore é Yahu, né? E o fruto, não é? Da árvore é Yahushua, não é? Repito, Irmeiah, Jeremias 11, 18 e 19. Yemá Shemô Zichor é um código extremamente negativo, é o significado do nome Yeshua, como salvação, ok. Yahushua nos proporciona a sua Yeshua, ou Yeshua, tanto faz, salvação, né? Agora, como nome próprio, né? Do Messias, do Salvador, então aí já é outra coisa, né? Então aí é um código extremamente negativo, né? Yeshua, né? De Yemá. O Shem, né? Que é o SH, né? Yeshu, ou seja, SH de Shemô, de Yemá. O SH de Shemô, né? E o U, né? De Usichô. Ou Vesichô, né? Yemá Shemô Usichô, né? Seu nome será apagado, seu nome será apagado, ou apaguemos a memória do seu nome. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome. Então aqui, este foi o estudo, né? Estamos agora concluindo, né? A palavra Crestos, áudio, vídeo, shiur. A palavra Crestos, áudio, vídeo, lição. Que Adonai Yahweh Elohim Tsevaot continue abençoando ricamente a todos, bem como as suas respectivas famílias, familiares, amigos e vizinhos. Bichem Yahushua Amém, em o nome de Yahushua Amém. Então a todos, né? Shalom lekulam, shalom a todos. Shalom Aleichem, a Shalom seja convosco, né? A Shalom Yahu, a Shalom de Yahu. Shalom, shalom. Tchau, tchau. Shalom, shalom. Lembrando, inscrevam-se, postem os seus comentários, deixem o seu like e, sobretudo, inscrevam-se em o nosso canal oficial aqui em YouTube. Shalom, shalom. Tchau, tchau. Shalom, shalom.